canto na serra, a mata silenciou. Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a essa roda de Jurema, esse dedo de prosa, nessa tarde de hoje. Falando sobre a Jurema Sagrada, nós vamos falar sobre a trajetória da Jurema Sagrada quando ela sai do pé da serra em busca da urbe. O que acontece? Houve uma época que não existiam hospitais nas cidades pequenas, nessas cidades sertanejas, nos interiores. Não existia posto de saúde, médico era uma raridade, porque quem se formava em medicina ia trabalhar nas cidades grandes, era onde tinham os hospitais. E então quem cuidava da saúde do povo, dos aconselhamentos, eram os juremeiros, os mestres juremeiros, porque eles eram aconselhadores matrimoniais, eles eram psicólogos, eles eram médicos. Então era uma gama de responsabilidades em cima dele. Mas ele morava sempre naqueles locais mais ermos, em vista da perseguição policial. Eu venho dos anos 70, início dos anos 70, mas conheci de perto essa questão da perseguição. O terreiro nos anos 70, já existia a federação, que era da década de 60, mas se tirava uma licença na federação, mas lá tinha que ir na delegacia para poder então tirar uma ordem com o delegado para poder funcionar. Então não existia essas facilidades que hoje existem, mesmo com toda a perseguição e o preconceito, a intolerância que ainda hoje existe. E esses mestres juremeiros, eles viviam naqueles ermos. Quando a pessoa precisava, aí achava a casa dele. Embora quando chegasse na rua, nem desse bom dia. Passava, olhava para o outro lado, porque para ninguém saber. Vocês aqui testemunharam muito isso em suas cidades, de que o juremeiro só era bom na hora das agonias, das necessidades. Passou daquilo ali, não o conhecia. Quando essa Jurema, esse pessoal começa a vir para a cidade, chega na cidade, encontraram novas formas religiosas, porque foi quando a Umbanda vem se adentrando lá do Sudeste para o Nordeste, que vem influenciando também o ritual de Jurema. E quando a Umbanda vem, então ela traz o quê? Traz os tambores, traz a gira com cânticos diferentes, danças diferentes e tudo. Então nós vemos o seguinte, se quando era no Catimbó Jurema, quando a gente marcava o pé aqui, ó, ia marcando aqui. Quando ia assim, tronco de Jurema, quem te aprantou, tronco de Jurema, quem te aprantou foi Manel Cadete Cerrador, foi Manel Cadete Cerrador. Esse era o ritmo de Jurema antiga. Mas aí quando chega, aí já é no tambor. Belíssimo, belíssimo. Mas na medida que ela influencia os rituais de Jurema, ela também recebe uma influência de volta. E a Jurema passa a ser uma linha auxiliar da Umbanda. Aí vemos o que? Jurema umbandizada. E hoje nós temos Juremas para todos os gostos, como temos Umbanda para todos os gostos. Que a Umbanda em si, ela é uma religião tão ampla, 360 graus, porque ela absorve todas as nuances religiosas. Você chega no altar de Jurema, eu vi na revista, acho que foi na Planeta, que até fotos de ET tinha lá, nave espacial. Assim como você vê o Buda, você vê os Arthur indiano, você vê nosso Senhor Jesus Cristo. Então é dessa forma assim.
A Umbanda é aquela religião que acolhe, é muito acolhedora. E que as pessoas se sentem muito bem. É só ser umbandista. E a Jurema, ela passa muitos anos, aí começa ela fica um tanto apagada. Quando não eram as mesas, era Umbanda. Aí de um certo tempo, dos anos 80, 90, por aí para cá, a Jurema começa a se reerguer. Assim como a Jureminha que estava aqui, ela agora começa a aflorar e logo mais estará assim uma grande Jurema. Assim aconteceu também com a Jurema Sagrada. Aí nós vemos que hoje, quando chega na cidade grande, ela também começa a receber as influências. Por quê? Nós vamos ver que a mesa de Jurema era uma mesa simples. Uma mesa simples. Eu conheci velhos mestres juremeiros que ele tinha uma princesa, ele tinha 3 velhinhas lá na firmeza e ali fazia a mesa de Jurema. As pessoas chegavam, então tinha o mestre, que era o padrinho de Jurema, e tinha um curupiro, que eu chamo curupiro, guardião e outras nomenclaturas. Mas aí ele ficava o quê? Era uma pessoa que geralmente sabia escrever e ler e escrever. O mestre ou o caboclo ia consultar, ia falando e a pessoa ia anotando a receita. Olha, tome um chá disso aqui, faça esse banho, tome esse fortificante, que o fortificante, geralmente muito conhecido, biotônico fontoura, para colocar ovo de pata, alecrim, alfazema, endro, um pouquinho de cravo, e ali fazia aquela garrafada que era para que era um remédio, um fortificante. E quando se pegava aquelas pessoas muito fracas, quando elas faziam as curas, dava-se um purgante para continuar o tratamento. E depois disso, aí dava o fortificante. A pessoa no chão ficava fortinho, alegre, feliz da vida. Mas por quê? A pessoa chegava lá, não dormia, não comia, não fazia nada disso. Então vamos tirar essas coisas negativas, aí pegava o raminho, quando acabar, dá um purgante, que é para limpar por dentro também. E em seguida, passava mais uns dias, uma semana, aí dava um fortificante para aquela pessoa. É assim que se curava as doenças antigamente. Mas ela também adquire uma nova roupagem. Qual era a roupagem de Jurema? Era isso aqui. Era uma calça, que quando o mestre ia trabalhar, enrolava ela aqui na perna, que era exatamente para que esse abanhado, como tudo era barro batido, esse abanhado não sujasse no barro, aí ficava aquele abanhado amarelo e não largava. Aí eles dobravam, iam trabalhar assim, camisa. Hoje, uma coisa ficou muito bonita, a Jurema hoje está muito bonita, a Jurema da cidade, ela está belíssima, porque nós vemos os sacerdotes, eles também capricham em sua indumentária, dando assim uma nova performance. É maravilhoso isso. Os mestres, as mestras hoje se vestem, que antigamente esse negócio de vestir espírito não. O espírito sabia. Se chegava uma entidade feminina e incorporava no homem, o espírito, claro que sabia que estava numa matéria masculina. Uma entidade masculina incorporando numa mulher, ela sabia ele sabia que estava incorporando uma mulher. Mas o progresso, que é muito importante em nossas vidas, faz com que crie toda assim uma performance que fica assim uma coisa bonita, maravilhosa. A pessoa chega, tá aquele mestre lá com chapéu de terno e gravata, que tem muitos mestres juremeiros que eles andavam com faziam aqueles ternos de mescla. Era um tecido ou de caque, eram as roupas resistentes e eles que andavam muito do sertão, então eles usavam isso também. Trazendo isso para a Jurema da cidade. E hoje nós vemos também muito uso dos brocados, richelieu,
faz porque está podendo. Isso é maravilhoso, porque você vê essa plástica que, se analisarmos bem, é uma forma até dessa Jurema, ela se aproxima mais dos rituais de Umbanda, principalmente dessa performance da Umbanda, do Candomblé, é tudo Richelieu, aquela coisa toda. Eu acho maravilhoso, belíssimo. Eu procuro manter a minha Jurema assim como eu trouxe ela lá do interior e procuro mantê-la, porque é assim, é uma Jurema feijão com arroz. Mas para mim é muito importante dessa forma, porque é o sentido da fé, da religiosidade e da simplicidade da Jurema Sagrada. Eu procuro manter essa forma assim. Mas nós precisamos respeitar e admirar aqueles que já fazem diferente. Não quer dizer, não estou dizendo aqui que está errado, não. Eu acho belíssimo, porque dá um outro visual plástico. Você vê numa festa das mestras, você se sente assim, é um salão francês da época de Luís XIV, Luís XV. Aquelas madames. Isso é muito bonito, gente, muito importante. E quando chega também, começa também a absorver rituais. Rituais que não eram da Jurema, não eram. Começa também a absorver esses rituais. Mas nós sabemos que o progresso faz que para onde nós formos, o progresso chega, ele também traz influências e modificações. O importante de tudo é não fugir da ciência. Eles têm toda essa nomenclatura, mas preservam a ciência, que isso é o mais importante de tudo. Porque não vai importar que eu chegue e vista uma roupa de saco ou eu vista um Richelieu. A ciência que não pode ser apagada ou possa ser desnorteada. É importante seguir o rito de Jurema, que, graças a Deus, Jurema Sagrada, eles fazem isso muito bem. Nós temos muitos juremeiros bons nessa cidade, e buscou-se Jurema também em outros estados. Quer dizer, na hora que a pessoa vai e vai fazer uma consagração em outro estado, ele também traz aquela influência para o local, né? Traz essa influência. E nós precisamos compreender que tudo isso é crescimento para a Jurema Sagrada. É tanto que a Jurema hoje está chegando no Brasil todo. Assim como a Umbanda veio de lá para cá, a Jurema está indo daqui para lá. Então nós vemos, eu conheço um juremeiro que ele mora lá no Rio Grande do Sul, já quase fronteira lá com o Uruguai. Ele é de Uruguaiana, é o pai Zé Baiano. E ele disse que quando chegou lá, que ele levou esse negócio de Jurema, o pessoal dizia que era invenção dele. Ah, minha, que isso não existe não, ninguém conhecia. Hoje já sabem que existe, porque já tem ido juremeiros aqui do Nordeste para lá. Então essa Jurema está se expandindo, quer dizer que a Jurema é uma religião que nesse terceiro milênio ela vem se expandindo. Isso é muito positivo para nós juremeiros. E nós vemos também que hoje não precisamos mais ter aquela preocupação que hoje já existe o sistema de saúde, hospitais, muitas farmácias, facilitou muito a vida das pessoas. Mas nós não podemos esquecer que as garrafadas, os chás, as famosas meizinhas, tudo isso ainda tem um valor muito grande para aquelas pessoas que focam mais no natural. Você toma um medicamento, um dia desse o médico me passou um medicamento, que eu tenho problema de ossos, reumatismo. Ele me passou lá um remédio que quando eu li a bula eu desisti. Eu digo então eu vou no natural mesmo. E graças a Deus estou indo muito bem. Há 15 anos atrás, me falaram que em 5 anos eu não estaria mais andando. Já fazem 15. Eu continuo andando. E às vezes até ainda dou umas carreirinhas. Mas isso é fundamental para nós. O que nós não podemos ver é o seguinte. Não importa que a sua Jurema seja de toque, que seja de mesa, que seja com influências de Umbanda ou de qualquer uma religião. O importante é a sua fé, é a forma como você a faz.
Todas as religiões operam seus milagres através da fé dos seus adeptos. Isso é o que importa para Deus. Deus não vai exigir que você seja dessa ou daquela religião. Ele quer saber é da sua fé, é do seu coração. Esse coração é a voz do coração que Deus, as divindades, as entidades e o povo da terra entendem. É importante que nós possamos falar com o nosso coração. E é com o nosso coração que nós estamos falando também, para que todos nós possamos nos entender. Quando nós vemos assim, a ciência da Jurema, conta até nos ditos populares, né, que foi onde Jesus descansou na fuga para o Egito, no pé da Jurema Sagrada, quando as tropas lá de Herodes passaram procurando ele, e Maria, José e Jesus, ou a criança, ficou escondidinha. Eles passaram que não os viram. Se foi verdade, eu não sei, mas conta-se. Mas isso é uma forma até de mostrar essa energia mágica que tem a Jurema. E a Jurema também, vocês veem que é um grande antibiótico. Além do mais, é um grande antibiótico. O cozimento da casca dela para sarar ferimentos é uma maravilha. Quando nós, em nossos trabalhos, e que vamos evocar a Jurema, aí os antigos, como faziam? No dia anterior já começava o quê? Um preceito, um resguardo. No dia anterior, para no dia seguinte poder fazer esses trabalhos espirituais, porque dizia assim, a matéria está limpa. Ainda vinham os banhos, defumações, para poder então entrar num trabalho. Nesse dia não se comia carne vermelha, não se bebia, nada disso. Que era para poder ter força. A força está na ciência, mas a força da energia para ser direcionada. A bebida na Jurema era muito pouquinha. Qual a finalidade da bebida para o mestre? Para que não desgaste a energia do médium, mas tem que ser com parcimônia. Ó, você pega um pouco de vinho, botou tanto assim, deu para o mestre. Ele toma aquele vinho, ele mantém essa energia aquecida, porque se for demais, é muito. Aí onde a gente vê muitos exemplos da entidade desacostar e a pessoa ficar passando mal. E sendo nessas, como é homeopatia, doses infinitesimais, termina o trabalho, o médium está tranquilo. Porque senão ele vai terminar, você pega assim aquele suor frio, pegajoso. Por quê? Porque a energia dele deu uma descompensada, né? Descompensou a energia. É a mesma coisa de um mestre chegar e passar 3, 4 horas. É demais. Porque existe um tempo adequado para que ele venha trabalhar, desacosta, o médium dá uma respirada ali, depois tem outra necessidade, porque antes era assim. Olha, está com problema de saúde, vinha mestre tal para fazer aquele tratamento, aquele atendimento. Quem está com problema de saúde? 3 pessoas, botava ali, ele dava o passe em todos eles, limpava, ok. Ah, problema de caminhos. Então já tinha um outro mestre que era de problemas de caminhos. Ah, mulher grávida. Então sempre vinha aqui uma mestra para dar as orientações, fazer as limpezas. Era dessa forma que se agia, porque só tinha um para fazer todo esse trabalho. Quando você vê, quando essas pessoas tinham os sintomas da mediunidade, que o mestre dizia, olha, precisa desenvolver sua mediunidade. Aí então aquela pessoa ia ter um dia X que vinha só para o desenvolvimento, depois aparecia mais outro. Quando pensava que não, estava um grupo formado, os pequenos grupos. E dali a consagração. A consagração, o mestre que chegava, ele era quem dizia o nome dele e cantava o linho dele. Ah, aí colocava o mestre para trabalhar. Uma pessoa bota para atender a pessoa, para ele dar uma orientação. Então ele ia dar orientação, pronto, agora vamos consagrar. Porque a consagração, quando aqui eu chego, pego, disse eu fazer cultuar mestre frontal aqui. Eu limpo, coloco lá, firmo ele ali.
Na cidade não dá para fazer isso. Aí onde vem o quê? As acomodações, equivalente aos assentamentos. Por quê? Porque não tem natureza. E aí eles pegam o tronco da jurema ou de outra árvore, de acordo com a ciência do mestre, e vai e faz aquela acomodação, aquele assentamento para o mestre. Mas era coisa que não existia, porque eles estavam sempre lá no habitat natural deles, que era lá nos serrotes, nos sítios, e lá tinha a jurema, tinha o cumaru, era a imburana, tinha isso tudo. Mas na cidade, o pessoal morando sempre nos cantos mais muito apertados, sem espaço, não tem como ter essas árvores. Agora você imagine, tinha essa preparação para o trabalho. E hoje? A pessoa levanta de madrugada para ir trabalhar. Aí sai do trabalho, pega um bocado de engarrafamento, quando chega em casa esbaforido, às vezes não dá nem tempo de tomar um banho para já estar esperando. Do jeito que chega ali, joga uma aguinha ligeiro, bota a roupa, já está lá no salão para iniciar os trabalhos. Quer dizer, essa pessoa não tem nenhum descanso, nenhuma preparação espiritual. Relaxar um pouco, refletir, para poder iniciar os trabalhos. Então, isso dificulta muito essa questão desses atendimentos espirituais. São verdadeiros heróis, porque tem uma luta dessa toda. E manter os atendimentos espirituais é ter muita fé, é ser realmente juremeiro. Porque senão não resiste, não resiste. Agora aquilo ali termina tarde, sabendo que de manhã logo cedo tem que levantar e tem que continuar com essa rotina. Trabalhos espirituais. Gente, é começar cedo, mas nem todos podem começar cedo. Começar no horário mais cedo possível e terminar também no horário cedo, para poder descansar. Mas geralmente o pessoal termina, aí vamos às conversas, né? Vamos conversar e lá vai, quando pensa que não, meia-noite, já vou à meia-noite. Vai trabalhando, não, amanhã eu estou de folga. Aí dá para ultrapassar meia-noite, mas quem vai trabalhar? Como é que pode ser? Então são muitas coisas que nós precisamos repensar para poder então continuar cultuando a Jurema com mais tranquilidade e com mais segurança. Vai para a mesa da Jurema, faz aquela prece, aquele Pai Nosso, oferece a teu anjo da guarda, a tua espiritualidade, para que use seu corpo com responsabilidade, com segurança. Isso é fundamental. Porque antes de chegar a candomblé nessas terras, quem segurava a cabeça de média era caboclo. O caboclo, nossos ancestrais, eram quem segurava. Se firmava as pessoas, primeiro era com caboclo. Não tem esse negócio de botar Exu nem Pombogira, não. Que nem tem na Jurema. É uma coisa que chegou com a Umbanda, o culto a Exu e Pombogira. Embora antes da Umbanda já tinha pessoas que trabalhavam com Exu. Isso é registrado na história, na própria história da Umbanda. E nós precisamos compreender que se é de Jurema, mas quem é que não tem um Exu, não tem uma Maria? Não é não, Chiquinho? Não tem uma Maria. E então é por isso que nós fazemos um ritual à parte, apaziguamos eles, aí depois entramos na Jurema. Pronto, aí é só Jurema. É caboclo, é cigano, é os pretos da Jurema, é os senhores mestres. Essa é a forma que nós cultuamos aqui. Existem formas diferentes de se cultuar, que também está certo, não está errado não. Mas a nossa forma é essa, é manter sempre uma Jurema bem mais tranquila e mais sossegada. E pedir a Deus muita força, muita ciência para todos nós. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Lá na Jurema tem um pé de ingá. Lá na Jurema tem um pé de ingá. Aonde a lua clareia os caminhos para os bons mestres passar. Aonde a lua clareia os caminhos para os bons mestres
passar. Jurema, Jurema, olha o seu Jurema, na Jurema, tem um pé de gás. Lá, Jurema, tem um pé de gás. Aonde a lua clareia os caminhos para os bons mestres passar. Aonde a lua clareia os caminhos para os bons mestres passar. Água, Jurema, vamos, vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos, vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. Olha o rei, é um rei, olha o rei, é um rei. Olha o rei, é um rei, é um rei, é um rei. Vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos, vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. É um rei, olha, rei, é um rei. Olha o rei, é um rei, é um rei, é um rei. Vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos, vamos, minha gente, pra mesa do Vajucá. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. Vamos cantando, minha gente, bendita seja. É um rei, olha, um rei, é um rei. Olha o rei, é um rei, é um rei, é um rei. Esse é um grande mestre jurendeiro, um grande mestre de ciência, quando no próprio livro dele ele nos convida a ir à mesa do Vajucá. Quando nós falamos da questão da mediunidade na Jurema, aí se diz, eu sou médio, todos nós somos, em maior ou menor escala. E quando nós procuramos desenvolver
nós precisamos primeiro nos conscientizar, conhecer um pouco mais como é essa minha mediunidade, como é que eu me sinto diante dessa energia espiritual. Isso faz com que haja um desenvolvimento mais firme, mais seguro. Porque o desenvolver é você adquirir conhecimentos espirituais, mas também conhecimentos para a vida, porque tudo faz parte de um processo espiritual de aprendizado para a vida. É isso que ensina a mesa da Jurema Sagrada. É muito importante quando nós nos autoafirmamos como juremeiros e temos a consciência de que estamos bem, de que estamos certos dentro de nossas convicções, porque nós buscamos o caminho do sagrado. Nós procuramos trilhar no caminho do sagrado. É isso que nos fortalece. É esse contato com a nossa ancestralidade. Porque está inserido a nossa ancestralidade indígena e a nossa ancestralidade também dos colonizadores, embora eles não tenham sido os colonizadores, mas faz parte do mesmo povo. E o nosso aprendizado faz com que nós busquemos a simplicidade dentro do culto da Jurema Sagrada, para que nós possamos cuidar. E cuidar do outro é quando você se põe no lugar do outro. Quando você está no lugar do outro, o que você gostaria para si? E quando você está no lado oposto, você precisa ter esse olhar, que é para poder conseguir mudar, moldar e ressignificar. Isso nos traz a Jurema Sagrada. Quando falamos da Jurema, a Jurema da Serra e a Jurema da Urbe. A Jurema da Serra, nossa ligação católica, santos católicos, o nosso cruzeiro, princesa mestra, os 7 príncipes e princesas e a nossa firmeza. Então isso aqui é a nossa mesa de Jurema. Quando me perguntaram por que o cruzeiro nosso, da nossa família de Jurema, o nosso cruzeiro mestre, ele tem mais 2 cruzes. Aí diz assim, mas por quê? Eu disse, porque quando Cristo foi crucificado, ele foi crucificado com mais 2 pessoas do seu lado. E então, à direita seria foi crucificado o Dimas e do outro lado o Barrabás. Aí diz assim, um pede, Senhor, quando estiver no céu, lembra de mim. O outro diz, vai, te livra agora, tu não dizes que é o Filho de Deus? Livra-te e livra a mim também. Porque o universo, ele é binário. Por que existe sombra? A falta da existência da luz. Quando a luz não existe, existe sombra. Quando a luz existe, a luz dissipa as sombras. Assim dissipa também as trevas. Quando nós acendemos as nossas velas, mas isso aqui é uma simbologia do fogo cósmico. Essa ligação, quando eu acendo uma vela e eu faço a minha prece, eu faço a minha vocação, simboliza esse raio aonde essa energia espiritual vai me encontrar, porque eu estou junto dela. É isso que nos fortalece. Fé. Não existe um aparelho ainda, creio eu, para medir a fé de cada um em cada religião. A fé é uma coisa nossa, de cada um, que uns desenvolvem e outros dizem, até aqueles que dizem não, mas também tem, só não assume, ou não reconhece o sentimento como fé. E é essa fé que nos direciona, e nos direciona a Deus. Quando você vem aqui a nossa mesa, aqui o nosso círculo, que é uma mesa de chão, que antigamente chamavam uma mesa rasteira, porque era todos sentados no chão, onde se tinha
uma esteira, e às vezes era até um saco de estopa mesmo, forrado onde se punha as ervas que ia se trabalhar, e então chamava mesa rasteira ou mesa de chão. Quando nós fomos aumentando a idade, aí nós fomos subindo um pouquinho do chão, porque devido à dificuldade de se levantar. Mas existem muitas juremas, são muitas as ciências, e nós precisamos reconhecer a ciência de cada um. Quando vocês vão em um canto que vocês entram e aquela é um templo muito suntuoso, gente, assim seja. Assim seja, que aquela é uma pessoa dedicada, caprichosa. Vai ter outros cantos que vocês chegam, como antigamente o nosso chão era de barro. Mas, porque a nossa Jurema sempre foi dessa forma. Aqui nós fizemos, até por mais segurança, aqui tem uma mata logo aqui atrás. Às vezes a questão de inseto e estando assim num piso, a gente vê melhor. Mas essa formação, quando você diz, eu vou desenvolver, esse desenvolver é desenvolver também o conhecimento. Quando nós cuidamos do desenvolvimento de uma pessoa, é uma capacitação espiritual para que ela possa conhecer as ervas que descarregam as energias negativas, as ervas que fluidificam as energias positivas, as orações fortes para se livrar dos males. Então, isso é desenvolvimento. Não é só dizer, não, vou desenvolver, eu quero receber meu caboclo, eu quero receber meu mestre. Não, não é bem. É um passo a passo. Porque, por mais longa que seja a caminhada, ela só inicia após o primeiro passo. E quando nós damos o primeiro passo na Jurema Sagrada, nós precisamos estarmos aptos a seguir esse passo a passo. Porque cada um vai desabrochando a sua ciência de acordo também com essa sua interação e sensibilidade. Tem pessoas que vai passar 5 anos mais e está lá. Está errada? Não. É falta de fé? Não. É apenas uma questão da própria sensibilidade mediúnica da pessoa. São pequenas coisas que nós precisamos, nos conscientizar. Desenvolver é um sistema civilizatório de aprendizado espiritual. Nas cidades, vamos ver que vai ter mesas que, se vocês irem toda uma iluminação, com lâmpadas que parecem uns cristais, até lâmpadas coloridas, tudo, isso aí faz parte da sensibilidade criativa daquele padrinho daquela casa. Nós precisamos compreender que cada ciência é uma ciência. Nunca podemos ignorar o outro. O outro, ele deve ser aceito da forma que ele é. Isso é fundamental para nós. Que a Jurema, quando saiu a campanha A Jurema Merece Respeito, e quando nós dizemos a Jurema merece respeito, como todas as religiões merecem respeito, é porque nós estamos dizendo que nós respeitamos, então nos respeitem. Ser juremeiro, antes de tudo, é um forte. Ele é resistente porque, do jeito que houveram perseguições em outras religiões afro-ameríndias, na Jurema é exatamente isso também. Como existiu na questão do candomblé, umbanda, Jurema e outras mais segmentos religiosos que nós temos, que todos sofreram. Quando o adolescente que começa na Jurema, então tinha um policial que ele ficava quase em frente lá em casa, pastorando se eu ia trabalhar. E ele passava a tarde todo dia atrás desse poste, a gente trabalhava tudo, depois o pessoal ia saindo de um, saía de dois, e lá vai, aí ele ia embora. Tinha outro lá que vivia ameaçando me dar uma surra de pinhão. Graças a Deus, a Jurema Sagrada, ele nunca encontrou esse pinhão. E me manteve incólume. Nós vemos que essa questão dessa intolerância, dessas perseguições, se você é um religioso, você não é intolerante.
Se você conhece a sua ancestralidade, você não vai ter preconceito e nem racismo. Se você tiver consciência da ordem das coisas, você saber onde é que você está nessa escala social, e for consciente disso, você também não tem preconceito. Porque tudo está enraizado na formação inicial. Essa formação inicial é que faz com que seja desenvolvido esses sentimentos negativos. Porque nós vemos que, segundo, creio que todas as religiões, nós partimos de um princípio essencial. Aí diz, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Certo. Se Deus nos criou à sua imagem e semelhança, se partimos de uma mesma origem, somos todos irmãos. E onde é que um irmão é melhor, é mais do que o outro? Porque falta essa sensibilidade humana. E essa sensibilidade humana é que nos aproxima através do respeito, do reconhecimento. E quando você se predispõe a ser juremeiro, você tem que se fortalecer através da sua ancestralidade. E essa ancestralidade que nos dá a força, que fortalece a nossa fé, ela que nos empodera como religiosos, porque ela faz com que nós possamos descobrir, reencontrar o nosso norte, conhecer nossos objetivos. Aí é quando eu pergunto, o que é que eu quero para a minha vida? Mas antes disso, eu preciso saber o que é que eu preciso para a minha vida. Se eu localizo o que eu preciso, essa é a primeira realização. Porque o que eu quero, aí a construção é minha. Mas em primeira mão eu tenho que saber o que é que eu preciso para a minha vida. A Jurema, ela tem sido muito assim até desprezada. Ah, catimbozeiro, macumbeiro, feiticeiro. Gente, por quê? Porque quando você chega lá no Egito, você vê que houve magia quando Moisés e Arão vão ao faraó. Eles transformam o bastão em cobra e Arão também joga o dele e a cobra consegue engolir as outras cobras. Mas é magia. Aí onde você vê uma magia divina mais poderosa do que outra magia que também tinha a sua divinidade como magia. Mas ali está falando sobre a história de Deus, a história do povo de Israel. Mas houve magia, sim. Quando nós procuramos operar na espiritualidade, nós estamos focados, nem nós não. Nós estamos focados no outro que está ali com necessidade. Quando as pessoas buscarem, antes de emitir uma opinião, conhecer mais de perto, então vão compreender que realmente são muitos caminhos que nos levam a Deus. E a Jurema é um desses caminhos também. Porque nós não podemos minimizar Deus a um segmento religioso. É minimizar Deus. Não sei dizer. E quando nós fazemos essa caminhada, nós precisamos nos reencontrar através do sagrado. E quando nós falamos em sagrado, é quando nós evocamos os poderes divinos para que possa nos proteger, para que possa nos fortalecer, para que nós possamos seguir o nosso caminho em paz. É para que nós possamos conquistar aquelas pessoas que são possíveis adversários ou inimigos, nós transformá-los em amigos. É chegar e conversar com a voz do coração. E aí
nós vamos fazer saudar o Cruzeiro Divino. Salve a Jurema Santa e Sagrada. Ó meu Cruzeiro Divino, vós que tens a luz suprema, ilumina nós discípulos e a ciência da Jurema. Ó meu Cruzeiro de luz, vós que tens a luz suprema, ilumina nós discípulos e a ciência da Jurema. Estava sentado no tronco da Jurema, estava sentado balançando o maracá. Estava sentado no tronco da Jurema, estava sentado balançando o maracá. Foi nessa hora que a baleia Jurema preta, o mestre de ciência grita e venha me ajudar. Foi nessa hora que a baleia Jurema preta, mestre de ciência perguntou e me ajudar. Salve, salve, Jurema Santa! Assim seja, assim seja, assim seja. Azulão na mata cantou, caboclo assobiou. Azulão na mata cantou, caboclo assobiou. Urapuru cantou na serra, a mata silenciou.